Olá, professor e professora, meu nome é Everton, eu sou PCNP aqui da Diretoria de Ensino Leste 2. É um prazer participar desse nosso momento de formação, em que nós vamos dividir com as PCNPs Sheila e Janete. Bom dia a todos. Eu sou a Janete, a professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da área de Educação Especial, aqui da Diretoria de Ensino. E hoje eu estou aqui juntamente com meu colega Everton e Sheila para realizarmos a TPC, que tem como tema as competências socioemocionais. Passo a palavra. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Sheila, responsável pela parte de Ciências Humanas, e a gente vai atender uma demanda de vocês, feita por um questionário. Para começar, a gente traz uma frase de Eduardo Galeano que diz o seguinte: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. E por sermos feitos de histórias, que a gente vai começar, então, a nossa TPC falando sobre sentimentos. Pode passar, Everton. Quais são os objetivos da nossa TPC? Os objetivos da nossa TPC vai ser, em primeiro lugar, compreender o que é emoção e como ela se manifesta. Depois a gente vai discutir as importâncias das competências socioemocionais da BNCC. A gente vai verificar como é que ela se apresenta na BNCC, né? Quais são os macrocampos que elas estão. Examinar em que campos elas aparecem nas competências gerais. E no final, a gente vai propor uma atividade reflexiva para vocês, que se vocês quiserem, no retorno das aulas, a gente deixa como uma sugestão para ser realizada com os alunos. Pode passar, Everton. A gente pede para que vocês façam uma atividade de sensibilização para a gente iniciar. A gente sugere para vocês que vocês assistam um pedacinho do filme Divertidamente. É um trechinho curto de 3 minutos e um pouquinho. E peguem uma folha e uma caneta para vocês anotarem algumas reflexões acerca desse filme, né? A gente pede para que vocês verifiquem que emoções estão presentes no dia a dia de vocês hoje. Que memórias você tem buscado para fortalecer o seu dia a dia? Em qual ilha de emoções você se encontra nesse momento? Que emoções constroem e fazem parte da sua identidade? E como você tem se preparado para vivenciar uma nova forma de enxergar a vida? A gente pede para vocês fazerem as anotações e abrir para 20 minutinhos de discussão. Uma pausinha no vídeo agora. Bom, agora que vocês já discutiram a sensibilização, eu vou passar a palavra para a Janete, que vai falar um pouquinho para vocês sobre a emoção. Passo a palavra, Janete. Emoção. A emoção é um complexo estímulo externo mais frequente e estímulos internos que se traduz em reações fisiológicas, comportamentais, cognitivas, afetivas, sentimentais e em expressões faciais. E ela denota em tempo, intensidade e alterações corporais. Causas e objetivos. As emoções têm sempre uma causa e direciona-se sempre para um objetivo. Versatilidade, aparecem e desaparecem com rapidez. Polaridade, podem ser positivas ou negativas, dependendo da situação. As reações são sempre de reação a algo. A interpretação traduz os fatos, o que acontece naquele momento. Tipos de emoções. Nós temos as emoções primárias, que está ligado lá ao filme que nós assistimos, né? A tristeza, o medo, o nojo, a raiva.
Mas também temos as emoções secundárias, que advêm da vergonha, dos ciúmes, da culpa. E também nós temos as emoções de fundo, que estão envolvidas no bem-estar, no mal-estar, na calma ou tensão. E aí nós temos o afeto. O afeto, ele está ligado também às emoções. E também nós temos os sentimentos. Os sentimentos são experiências que, ao contrário das emoções, não podem ser observados por outras pessoas, porque consta do que está interno, subjetivo. Mas o que tem a ver as emoções com o que precisamos ensinar nas escolas para os alunos? E aí fica a pergunta: neste retorno, nós precisamos estar atentos não só às nossas emoções, mas nas emoções dos nossos alunos. Nós, na verdade, somos os adultos deste contexto. E aí precisamos estar bem para acolher esses meninos e meninas neste retorno. Passo a palavra. Agora eu vou retomar um pouquinho para a gente falar sobre como é que são essas competências socioemocionais na BNCC, né? É preciso a gente saber um pouquinho sobre as emoções para a gente poder compreender quando é que ela surgiu lá na BNCC. Então, para a gente formar um estudante na sua integralidade, a gente vai lá para o início do estudo dos sentimentos. Pode passar, Eve. As competências socioemocionais, elas começaram a ser investigadas lá nos anos 30, quando alguns pesquisadores começaram a se debruçar em quais seriam as palavras mais adequadas a serem usadas quando fosse se referir à personalidade humana. Só nos anos 80 que eles chegaram a 5 eixos que definem as competências socioemocionais, conseguiram definir essa integralidade do sujeito. Pode passar. Eles, então, passam a falar sobre uma educação socioemocional. O termo socioemocional, ele vai descrever de uma melhor forma como é que são essas habilidades emocionais, né? E em que campos elas estão. Eles definem, então, a educação socioemocional em 5 competências, em 5 componentes: autocontrole, autoconhecimento, consciência social, habilidades sociais e tomada de decisões. É importante a gente verificar que essa educação socioemocional ela vai aparecer numa tríade, que é a escola e a sala de aula, família e comunidade, e a cultura e sociedade. Ela não se desenvolve apenas na escola, mas em todos os âmbitos em que o sujeito está integrado. A educação socioemocional, ela tem o objetivo de desenvolver o estudante na sua integralidade, para que ele seja capaz de enfrentar os desafios diários. É um conjunto de habilidades que vão ser desenvolvidas para integrar as competências intrapessoal, interpessoal e cognitiva. Para isso, a BNCC traz 5 macrocampos, que são a autogestão, engajamento com os outros, a amabilidade, resiliência emocional e a abertura ao novo. Essas 5 macrocompetências, elas se desdobram em 17 habilidades. A gente vai ver, no geral, como é cada macrocompetência. Pode passar. Primeiro, a gente tem a autogestão como a primeira macrocompetência. Ela vai dizer respeito à capacidade de ter foco, responsabilidade, precisão, organização e perseverança em relação a compromissos que a gente estabelece ou tem, a tarefas, objetivos estabelecidos. Ela ajuda a estabelecer metas, a gente se organizar no dia a dia. Eu coloquei nas lâminas embaixo que ela tem relação com algumas competências gerais da BNCC, para ficar claro que todas as vezes que a gente trabalha as competências socioemocionais, a gente trabalha junto às competências gerais e vice-versa. A autogestão, ela conversa com a competência geral 6,
7 e 10. Próximo. O segundo macro campo da competência socioemocional é o engajamento com os outros. Ela vai dizer respeito à motivação e abertura para as minhas interações sociais, a minha iniciativa social, a assertividade, o meu entusiasmo ao lidar com as situações com outras pessoas. Ela nos ajuda a ter abertura para conhecer e falar com outras pessoas. É a maneira como eu manifesto as minhas opiniões. Nesse momento, que engajamento que eu tenho com os outros, né? Quando eu trabalho essa competência, ela me possibilita formar lideranças. Ela vai trabalhar com as relações, ela conversa muito bem com as competências gerais. 3, 4 e 5. Pode passar, Eva. O terceiro, ele vai falar sobre a amabilidade, que é o ter empatia. É nessa competência que eu trabalho o conhecimento da diversidade, o compromisso social. Eu busco desenvolver no aluno a consciência social e a empatia. Ela tem relação com as competências gerais da BNCC 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Pode passar. E a resiliência emocional, que é uma das competências que a gente mais tem utilizado no dia a dia, porque ela fala sobre a capacidade da gente se reerguer, de pensar positivamente, né? A maneira com que eu vou estabelecer e manter relacionamentos saudáveis com as outras pessoas. Qual é a percepção social que eu tenho? Como é que eu me comunico? Fala sobre a assertividade, a capacidade de aprender e se restabelecer nas situações diversas. Ela conversa com as competências gerais 8 e 9. Próximo. Pode passar. A abertura ao novo é a nossa última macrocompetência. E ela diz respeito a eu ser uma pessoa flexível, apreciar coisas novas, estar aberta a conhecer coisas novas, a desenvolver novas habilidades, que é o que muita gente tem feito nesses últimos meses também. A pandemia trouxe isso, né? A gente tem que acionar as nossas macrocompetências. Nós tivemos que nos abrir ao novo ou sofrer, né? As pessoas que têm dificuldade, é um momento de sofrimento, porque ela precisa ter agora, nesse momento, uma influência para aprender o novo. Quando a gente trabalha a abertura ao novo, eu trabalho diretamente as competências gerais da BNCC. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. Pode passar. Como a gente fez um apanhado geral dessas macrocompetências, a gente vai fazer uma proposta de atividade chamada Painel das Emoções. Essa proposta de atividade é para que vocês, na prática, percebam como é que a gente trabalha essas macrocompetências e muitas vezes a gente não se dá conta. Qual é o objetivo da nossa atividade? Favorecer a autoestima de vocês, possibilitar que vocês reflitam sobre os seus sentimentos, representar os sentimentos de uma forma que a gente consiga compreendê-lo, falar um pouquinho de si, auxiliar na construção da representação de si, desenvolver a empatia, resgatar e reconstruir a identidade. E agora a gente vai passar o passo a passo dessa atividade. Próximo, Evelyn. A gente vai refletir sobre 3 questões para a gente iniciar essa atividade, que é o seguinte: vocês vão anotar no papel como era a escola antes da pandemia, como está a escola hoje, e como é que eu quero que ela fique quando nós retornemos. Eu sugiro que vocês deem uma pausa de 10 minutos para fazerem essas anotações e para refletirem depois na discussão entre vocês sobre essas questões, tá? Então, 10 minutinhos de pausa. Bom, agora que vocês já discutiram os 10 minutinhos, eu espero que vocês tenham chegado às boas discussões acerca do que aflige a gente nesse momento e do que acalenta. E aí, como é que a gente vai fazer a construção desse painel de atividades? A gente sugere que vocês unam lá as respostas que vocês anotaram lá da sensibilização do filme Divertidamente com as respostas dessa atividade.
nessa última. E vai organizar numa cartolina ou num papel cartão um painel para descrever essas emoções que vocês colocaram no papel. A gente sugere que vocês escolham uma maneira de representar esses sentimentos, que pode ser através de fotografia, desenhos, emojis, frases, trechos de música, ou também pode diversificar essa representação. A ideia é que você construa o seu painel individualmente das emoções, buscando a sua identidade nesse momento. Só que essa etapa da construção do painel, ela vai ser individual. Então, para que vocês construam aí na casa de vocês, dentro do momento de vocês. Pode passar, Everton. A gente espera, qual é a conclusão dessa atividade? A gente espera que ao vocês realizarem o painel de vocês, nessa construção, vocês vão perceber que todas as competências socioemocionais, além das gerais, foram trabalhadas de uma forma imperceptível. A gente quer que isso se torne uma inspiração para que, se houver para que no retorno com o aluno, esse painel possa ser feito com ele também, né? Que seja uma forma de reestabelecer o vínculo com o aluno que foi perdido. Essa é uma ação de reconstrução de vínculos, na verdade. A gente precisa propor para ele a construção desse painel nos mesmos moldes. E a ideia é que aquele que se sentir à vontade possa expor o seu painel no retorno, né? A escola pode se organizar como é que vai fazer essa exposição do painel dos professores, para que o aluno também perceba que o professor teve o mesmo sentimento que ele durante esse período. Porque a gente acredita que nesse momento, ao expor esse painel e o aluno ao construir dele, é o momento de vocês reconstruírem esse vínculo. E além de reconstruir o vínculo, é o momento de exercitar a autogestão, a amabilidade, o engajamento com os outros, a resiliência emocional e a abertura ao novo. Pode passar, Eva. Para encerrar, então, o ATPC de hoje, a gente sugere duas coisinhas para vocês. Pensarem também na construção do painel de vocês. A primeira é uma frase de Rubem Alves que diz: esta é a história do nascimento da alegria, de como da tristeza saiu o choro, do choro surgiu o riso e o riso virou perfume. É isso que a gente espera que o painel de vocês aconteça, que do choro ele se transforme no perfume. E para que ajude nessa construção, a gente sugere que vocês escutem a música também do Seu Jorge, na verdade a música do Legião Urbana, chamada Tempo Perdido. E a gente escolheu na voz do Seu Jorge, porque ela traz uma outra roupagem para essa música. E assim a gente vai encerrando o nosso ATPC. Passo a palavra, Janete. Gostaria que, no retorno, vocês pudessem fazer essa reflexão acerca deste painel. Este painel foi pensado no sentido de que nós temos histórias, né, para contar. E essa é uma história que não imaginava que um dia pudéssemos contar, né? Que é um vírus que chegou do dia para a noite, nós fomos afastados do nosso ambiente de trabalho, todos nós tivemos que reinventar, dar significado, desconstruir e construir novamente. E toda construção, ela deve ser pensada com carinho. Nós somos os adultos dessa história, precisamos estar bem, para que possamos acolher os nossos meninos, nossas meninas, com bastante pedagogia da presença, pensando nos 4 pilares, né? Para que eles consigam aprender a aprender de novo, que tenham atenção, que possam ter acerca de si mesmo autoavaliação, mas a autoavaliação que eu trago aqui não é de números, é de saber o quanto isso afetou e o quanto ele é capaz de transformar. Eu sei que vocês estão fazendo o máximo que podem, estão de parabéns, eu quero parabenizar a todos e desejar que tenhamos um retorno no momento certo,
mas que seja bastante seguro e que tenhamos suporte para esse retorno suficiente, né? Porque todos nós queremos o bem de todos, é isso que a gente quer. E enquanto não retornamos, nós precisamos continuar com as nossas formações, até porque vai existir um momento deste retorno. Então, eu desejo boa sorte a todos, meus parabéns mais uma vez, estou aqui desse lado torcendo para que tudo dê certo, e vai dar, tá? Um grande abraço a todos, passo a palavra. Bom, eu gostaria de agradecer a Janete e a Sheila que contribuíram na formação dessa TPC, né, na organização, e nós esperamos que você possa ter participado e que possa também utilizar essa formação como uma forma de acolher os estudantes nesse retorno, como a Janete comentou, que seja um retorno seguro para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.